Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Que o bom Deus aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós tivemos, irmãos, a oportunidade de estudar esta carta, estamos tendo, e de ver sobre o que realmente ela se trata. Em um contexto de perseguição, em um contexto onde aquelas cidades gentílicas estavam sendo, governadas pelo Império Romano, e ali haviam judeus crentes, bem como pagãos que haviam se convertido ao cristianismo. E agora, nós observamos que eles estão sendo perseguidos. E em meio a esta perseguição, há muito desânimo, há muita desesperança, há muita fraqueza. Mas agora, Pedro, ele vai escrever esta carta para animar e encorajar estes irmãos daquelas regiões. Ele se dirige a esses irmãos nos versos 1 e 2 como sendo eleitos, os peregrinos da dispersão. Esses eleitos, que a partir do verso 3 ele encoraja falando a respeito da grandeza da salvação, e conclui o capítulo 1 aplicando esta salvação em áreas práticas, como, por exemplo, a vida de temor a Deus, a vida de santidade, a vida de amor ao próximo. Semana passada, nós concluímos o capítulo 2, onde, na verdade, nós tivemos a oportunidade de ver Pedro ali se dirigindo aos irmãos e para grupos específicos. Nós vimos, por exemplo, Pedro mostrando como certos grupos específicos precisavam testemunhar acerca do Evangelho, uma vez que eram eleitos. Então ele falou dos crentes de maneira geral, como eles deveriam testemunhar no mundo. Ele também falou acerca dos cidadãos, como eles deveriam testemunhar acerca das autoridades civis. Ele falou acerca dos escravos, como os escravos deveriam se portar e testemunhar para os seus senhores. E agora ele vai falar ainda dentro desse tema relacionado à submissão, mas relacionado ao testemunho. Nós vamos entrar em um outro grupo específico, agora um grupo dentro da família, em especial ali o casal, o casamento, na relação entre a mulher, a esposa,
e o marido. Por isso, então, o tema desta noite vai ser esse: o testemunho dos eleitos no casamento. Nós vamos então abordar apenas estes 7 versos. Estaremos então focando o direcionamento de Pedro nesse aspecto de como as pessoas, as mulheres deveriam testemunhar e os homens dentro do seu lar. Lembro a vocês aqui rapidamente que a situação não era fácil. Por quê? Porque naquele primeiro século as mulheres, elas eram, como eu poderia dizer, as mulheres eram consideradas inferiores pela sociedade. Haviam inclusive leis. A lei romana, por exemplo, concedia uma certa autoridade aos pais, aos esposos, onde eles tinham autoridade para subjugar estas mulheres. Então, imagine um contexto onde esta mulher, que já vivia numa condição muito difícil dentro da sociedade, ela agora iria abraçar uma fé diferente da do seu esposo. Então imagine o que isso não causaria de tensão e de dificuldade dentro daquele lar. Por isso, Pedro ele vai gastar mais tempo falando a respeito da esposa, da mulher. Não pense que ele está dando mais importância à mulher do que ao homem. É a questão circunstancial. Naquele contexto, as mulheres estavam sofrendo muito mais do que os homens em relação à fé delas. Por isso, ele faz uso de 6 versos para descrever a responsabilidade das mulheres e uso de apenas um verso para descrever a responsabilidade do esposo. Vejamos então a responsabilidade da esposa. Leiam para mim versos 1 e 2, por favor, que diz: Havia, irmãos, no primeiro século, uma lei romana chamada Pátria Potestas, que era o poder do pai. O pai tinha poder sobre, os seus filhos, no que diz respeito à vida e à morte. É interessante que quando a mulher, a filha, se casava, a lei romana, de certa maneira, ainda amparava esse tipo de autoridade do esposo sobre a vida da sua esposa. Então, naquele primeiro século, eu quero insistir isso, as mulheres recebiam pouco ou nenhum respeito, tanto dentro da sua casa, como filha, e depois, casando-se, continuava enfrentando as mesmas lutas. E então imagine o que seria agora esta mulher mudar a sua fé, dizer: agora eu vou não mais crer nesses ídolos, nesses deuses pagãos, mas agora eu vou devotar a minha fé a Jesus, o Cristo que esses cristãos estão aí pregando. Então era um contexto muito difícil. Contexto esse que levou, por exemplo, o apóstolo Paulo também a escrever acerca desta situação. Se nós formos lembrar muito rapidamente, eu peço para vocês abrirem 1 Coríntios 7, nós iremos ver Paulo dando instruções para estas mulheres. A mulher se converteu, o marido dela é incrédulo. O que fazer? Versículo 14. Pois o marido incrédulo, Versículo 13. Uma mulher que tem um marido incrédulo e ele consente em viver com ela,
ela não deve mandar o seu marido embora, pois o marido incrédulo é santificado por sua esposa e a esposa incrédula é santificada por seu marido crente. Então, a ideia é, primeira coisa, se a mulher se converteu, o marido continua incrédulo, mas ele consente em viver com ela, essa mulher deve se separar? Não. As Escrituras nos ensinam então que em um contexto onde a mulher se converteu e o marido permanece incrédulo, e ele permite, ele convive com ela sem dificuldade, então que ela não se aparte. Porém, existe um outro caso, no verso 15, um caso onde o marido incrédulo não queria ficar com esta esposa. E então, Paulo vai dizer que em casos como esse, como Deus chamou-os à paz, que a mulher então deixasse que esse incrédulo então partisse. Então nós temos situações como essa naquele primeiro século, situações onde a mulher se convertia, o marido continuava sendo incrédulo, e agora o que fazer? Isso gerava tensões dentro do lar. E Pedro, muito sabiamente, vai instruir estas mulheres a como testemunhar dentro do lar. Porque se existe algo, irmãos, que muitas vezes nós percebemos, é a falta de sabedoria por muitas mulheres que se convertem ao cristianismo na maneira como elas querem ganhar os seus esposos. Pedro, então, preocupado com isso e sabendo de como elas poderiam ser duramente castigadas, Pedro então passa a instruir estas queridas irmãs. É interessante, irmãos, porque em um contexto onde a mulher era totalmente inferiorizada, em um contexto onde a mulher era perseguida, estava debaixo de um autoritarismo, entre tantas outras coisas, vem então o cristianismo, que vem, de certa maneira, igualar, não em funções e em papéis, mas em dignidade. Porque o cristianismo dizia: o homem é pecador, a mulher é pecadora. O cristianismo dizia: olha, somente Cristo pode redimir o homem, como também pode redimir a mulher. Se o homem foi redimido, foi por causa de Cristo, e se a mulher foi redimida, é por causa de Cristo. E Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versos 27 e 28, no contexto de redenção, vai mostrar então que nesse sentido não há judeu, grego, escravo, homem livre, porque na verdade Deus agiu libertando estes homens e eles são todos um em Cristo. Então o número de mulheres que estavam abraçando o cristianismo era realmente algo grandioso. É quando Pedro então vem instruir estas mulheres. Mulheres estas que estavam vivendo este contexto. E ele vai instruir as mulheres em pelo menos duas áreas. Vai instruir essas mulheres a serem submissas e fiéis, e vai ensinar essas mulheres a serem modestas. Então, inicialmente, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E aqui talvez você fique chateado, porque se você ler os versículos anteriores, Pedro estava falando a respeito do quê? Do escravo e como ele deveria servir ao seu senhor. E aí você lê o texto agora e diz: olha, mulheres, sede vós igualmente submissas. Será que Pedro está querendo igualar as mulheres àquelas escravos que ele estava falando anteriormente? Não. Lembro a vocês que ele está falando para grupos específicos, categorias específicas. Falou para escravos, falou para os cidadãos, falou para os crentes, agora está falando para as mulheres. Então, o tema aqui está relacionado à submissão.
E em momento nenhum ele está querendo, do mesmo modo, inferiorizar estas irmãs. Então ele diz: olha, vocês devem ser submissas ao vosso próprio marido. A ideia de submissão, irmãos, vem de um termo militar que significa estar sobre uma hierarquia. As pessoas compreendem muito mal a submissão. E normalmente, quando nós falamos da submissão das mulheres, nós temos dois extremos que causam muita dificuldade em nosso meio. Eu vou falar rapidamente sobre eles, porque existe o primeiro, que é o machismo, onde pessoas pegam textos como esse e querem inferiorizar as mulheres, pegam textos como esse para, uma subserviência, quando na verdade não é. Alguns estudiosos e algumas pessoas aí fora, inclusive, defendem uma espécie de uma subserviência, uma submissão incondicional, e isso não existe. Então isso está relacionado a esse machismo que é prejudicial ao entendimento bíblico da submissão. Por outro lado, existe o feminismo, que, se por um lado o machismo ele está querendo retirar das escrituras algumas coisas que Deus, concedeu às mulheres, o feminismo quer acrescentar coisas às mulheres que nem Deus os outorgou. Então, existe uma dificuldade. O Dr. Sproul, ele diz, que desde que o movimento feminista varreu o Ocidente, que o machado tem sido colocado na raiz desse texto e de outros textos relacionados à submissão da mulher. Por quê? Porque textos como esse já não se encaixam mais nos dias de hoje. Então, esse movimento feminista que vem, da esteira do liberalismo religioso, teológico, vão olhar para esse texto e vai dizer, por exemplo, que esse texto era simplesmente uma questão cultural da época e que não se aplica mais aos nossos dias. Vão fazer, inclusive, uso do texto que nós poderíamos ler lá em Gálatas 3:28, que diz: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, não há esse tipo de distinção. Então, não há necessidade das mulheres serem submissas ao marido, porque são uma em Cristo Jesus. O texto que muitos citam, este de Gálatas, é um texto, lembro vocês, relacionados à redenção. A ideia é que Deus justificou pela fé tanto o homem como a mulher, tanto o judeu como o grego, tanto o patrão como o escravo. Então, irmãos, o que nós aprendemos e entendemos é que nós estamos falando aqui não uma questão relacionada à dignidade, a ser melhor ou ser inferior a não, mas uma questão de funcionalidade, uma questão de papéis, que as Escrituras Sagradas nos mostram claramente. E eu quero mostrar para vocês que o fato de, dentro dos papéis estabelecidos, o homem ser o cabeça da mulher, isso não é algo inferior. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é o cabeça de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. Se Deus é o cabeça de Cristo, e João 10:30 diz que eles são da mesma consubstância, ou seja, Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus, mas hierarquicamente, em termos de funções, existe o cabeça. Assim também nós devemos entender que o marido é então o cabeça
da mulher, e que por isso Deus constituiu, queridos irmãos, dentro desses papéis, que a mulher fosse submissa ao seu marido. Mas então, a despeito dessas dificuldades relacionadas ao machismo e ao feminismo, o que seria então esta submissão? Nós podemos ver, às vezes eu faço questão de usar alguns autores que não são da nossa denominação, mas que têm autoridade no assunto, para as pessoas não acharem que isso é coisa de igreja presbiteriana. Então nós temos aí 2 pastores batistas, o John Piper e o Gruden, no seu livro aí, Recuperando a Masculinidade e a Feminilidade Bíblica. Eles vão dizer assim, olha, a submissão refere-se ao chamado divino de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido e ajudar a realizá-lo de acordo com seus dons. Não é uma rendição absoluta à sua vontade. Pelo contrário, falamos de sua disposição em ceder à orientação do marido e sua inclinação para seguir a sua liderança. Então, queridos irmãos, nós observamos que a submissão trata-se de um chamado divino que a mulher deve honrar. Uma mulher que não é submissa ao seu esposo, uma mulher que não reafirma a liderança do seu esposo e não ajuda a liderança do seu esposo, ela está desonrando a Deus. Por isso, queridos irmãos, que eu tenho uma dificuldade grande, quando eu vejo aí em muitas igrejas as mulheres assumindo papéis e funções de homens. Recentemente já faz uns 2 anos, estava acompanhando um casal onde a mulher era de uma determinada igreja, de linha neopentecostal, e o marido detestava aquela igreja. E eu dizia, por quê? E ele dizia, porque a igreja lá ensina a minha esposa a ser o cabeça dessa casa. Quando na verdade não é isso que as Escrituras ensinam. Por isso, queridos irmãos, a mulher, ela precisa honrar a Deus sendo submissa ao seu esposo, mas não é uma rendição absoluta à sua vontade. Ou seja, a submissão dela está limitada ao Senhor. Eu vou ser fiel ao meu marido até o ponto em que eu não deixar de ser fiel ao meu Senhor. Então, queridos irmãos, é isso que o texto bíblico nos ensina. Voltando para os versos 1 e 2, Pedro está se dirigindo a essas mulheres e está trazendo essa palavra. Olha, vocês precisam ser submissas ao vosso próprio marido. Esta ideia, então, não é de honrar a Deus, a este chamado dentro dos papéis que Deus estabeleceu, assumindo e reconhecendo a autoridade do seu esposo. A autoridade essa limitada pelo próprio Senhor. Então, mulheres, vocês precisam ser submissas. Isso é uma responsabilidade que vocês têm. Com um propósito, para que, se ele ainda não obedece à palavra, que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, aqui, irmãos, é uma referência à incredulidade do marido. É a ideia de que ele é desobediente. Estamos falando de uma mulher crente e de um homem que não é crente. Mas esta expressão na língua original, relacionado aqui a não obedecer, não é a ideia de que ele não obedece
o evangelho no sentido de que ele não é crente. É no sentido de que os seus padrões de vida e o seu proceder em todas as outras áreas da sua vida também são contra os padrões que Deus estabeleceu. Então, é uma vida, queridos irmãos, totalmente fora do padrão de Deus, totalmente fora das Escrituras, da palavra. É um homem totalmente desobediente, cego, perdido. E é para esses maridos incrédulos que as mulheres devem ser submissas. Sabe para quê? Para que eles sejam ganhos. O texto diz, olha, para que eles sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo aqui, irmãos, enfatizar a preciosidade da esposa viver como uma verdadeira cristã dentro do seu lar. Ele está aqui destacando que o comportamento da esposa, o comportamento cristão, irrepreensível, nós veremos daquela esposa, um padrão santo, um comportamento piedoso, este tipo de conduta, sabe, vai conduzir aquele seu marido a um encontro com o Senhor. Ele não está dizendo aqui, defendendo que nós nunca devemos pregar, ou nunca devem falar. Não é a ideia que, mulheres, vocês nunca pregam o evangelho para o seu marido, vocês nunca falem do amor de Cristo. Não. A ideia é que muitas vezes as mulheres gastam muito tempo falando do evangelho para os seus maridos, mas em nada vivem o evangelho para os seus maridos, e sonham, clamam e imaginam um dia que seus maridos vão ter um encontro com o Senhor. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui é, olha, o seu marido que é um desobediente, ele pode ser ganho através do seu testemunho, através da sua vida, por meio do procedimento, através das suas obras, do seu falar. E então ele termina dizendo, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O esposo, ele está observando. Mas normalmente a nossa ideia de observar, eu não sei o que é que passa na sua mente, mas o termo utilizado aqui é de uma observação atenta e reflexiva. Ou seja, a mulher está no seu dia a dia, dentro da sua casa, e o marido está atento ao que a mulher está fazendo e está refletindo sobre as atitudes da sua mulher. É assim que o marido está, ele está observando. E Pedro então vai dizer, ele tem que ver em vocês um comportamento honesto. Ou seja, um comportamento puro, simples, limpo, cheio de fidelidade, decência, transparência, tanto nas motivações como nas ações. O esposo precisa ver Cristo na vida das suas esposas. E então, queridos irmãos, este comportamento será um comportamento honesto e cheio de temor. Ah, queridos irmãos, eu fico pensando em como muitas mulheres hoje em dia, que têm esposos que não são crentes, ou que têm esposos que se dizem crentes e que talvez lá no fundo haja uma dúvida quanto a isso. Como essas mulheres têm se portado e procurado, ganhar os seus esposos? Hoje em dia, irmãos, o que nós vemos muito, e a grande dificuldade na pregação do chamado povo de Deus, é porque há um abismo muito grande entre aquilo que os crentes falam e aquilo que os crentes vivem.
Então, se existe, irmãos, uma coisa que certamente é mais fácil para mim, é subir aqui em cima todos os domingos e pregar e falar e falar e falar, do que viver todos os dias o que eu tenho pregado aqui em cima. Por isso, vocês, mulheres, Pedro está dando uma instrução muito preciosa. Portem-se de maneira honrosa e cheia de temor. Você já imaginou que tristeza o marido olhar para a esposa e dizer: para ser crente feito você? Não quero ser crente, não. Que tipo de testemunho, que tipo de vida. E aí, irmãos, ao final da mensagem de hoje, nós vamos ver que podem se elevar milhares de orações ao Senhor. Não vai, irmãos, não vai funcionar, não vai para frente. Seu esposo precisa ver Cristo na sua vida. Você precisa testemunhar que realmente é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo. Por isso Pedro inicialmente ensina as mulheres a serem submissas. Mas então, ele, a partir dos versos 3 até o verso 6, ele vai ensinar que as mulheres também precisam ser modestas. Olha o que diz verso 3 e 4, leiam para mim, por favor. Irmãos, temos pessoas que vão olhar para esse texto e vão dizer: irmã, você não pode pentear o cabelo, você não pode usar joias, nem roupas bonitas. Palavras do apóstolo Pedro. Nós vamos ver, irmãos, que o problema não está em pentear o cabelo, e nós vamos ver que é até bom que você penteie. O problema não está em você usar joias, ou de você vestir uma boa e uma bonita roupa. O problema não está nisso. Nós vamos ver, queridos irmãos, que o grande problema está quando as preocupações com a pessoa exterior sobrepuja a verdadeira preocupação com a pessoa interior. Por isso, nós vamos ouvir relatos da noiva do Senhor. A noiva do Senhor, ela vai vir adornada. A noiva do Senhor, ela é bela. O Salmo 45 diz que o seu vestido é lindo, é cheio de detalhes, de ouro. Ela está formosa, ela está com joias. A noiva é a igreja. O problema não são estas coisas. Salomão em Cantares fala muito sobre isso. Então, o que é? A questão está exatamente sobre a preocupação, a ênfase que nós damos em uma coisa em detrimento à outra. A palavra grega utilizada aqui para adorno é a palavra cosmo. Literalmente cosmo, que vocês sabem que aponta para esse universo, o mundo, criado e ordenado em oposição ao caos. Mas é deste termo que vem a palavra cosmédico. E aí, vocês mulheres, não é? E seus mais altos cosmédicos e tantas coisas que vocês usam para se embelezar. Pedro vai dizer assim: vocês precisam tomar cuidado com pelo menos 3 coisas. Com alguns adornos externos: cabelos, joias e roupas. Primeiro ele vai falar com frisado de cabelo.
Naquele tempo, irmãos, assim como hoje, existem mulheres vaidosas, haviam mulheres vaidosas. Mas naquela época, segundo alguns relatos, haviam mulheres com penteados extravagantes, penteados que chamavam atenção, penteados entrançados e com joias caras, preciosas, para evidenciar ostentação, para que os admiradores pudessem olhar. As mulheres romanas gostavam de estar sempre no auge da moda dos seus dias. Então Pedro está dizendo: olha, vocês não devem se preocupar, não é, com estas questões, no sentido de que o grande foco da caminhada com vocês não deve ser a beleza exterior, não deve ser os adornos externos, em aqui em especial a questão dos cabelos, não é? E aqui as mulheres já estão pensando, porque quando eu estava estudando, eu estava pensando, irmãos, o quanto que as mulheres não gastam no cabelo. É verdade ou não é? Eu digo isso porque acontece na minha casa também, não é? Então tem uma ida de tanto em tanto tempo, né, num salão que gasta não sei quanto, que é assustador, irmãos. Mas nós vamos ver ao final, entenda, que você não deve negligenciar isso, viu? Não negligencie isso também não, que você vai se dar mal. A questão está aqui em você tomar para isso como a sua máxima preocupação, e você buscar muito isso e se esquecer do que realmente importa, que é o homem interior. Deixa isso muito claro. Segundo, adereços de ouro. Aqui são as joias, irmãos. A expressão aqui aponta para tudo aquilo que uma mulher pode pendurar no seu corpo. Desde brincos, colares, piercings, braceletes, tudo. E naquela época haviam inúmeros. E por último, a questão do vestuário. As mulheres romanas buscavam, queridos irmãos, se vestir também, não é, com grande ostentação, riqueza, com grande luxo. E muitas faziam disso a razão da sua própria vida. E eu quero que vocês observem que o que nós estamos falando aqui, há cerca de 2000 anos atrás, é basicamente o que nós temos visto hoje. O quê? Mulheres que passam a vida toda correndo atrás destas coisas exteriores, onde elas querem sempre estar preocupadas com a sua aparência, com a sua beleza, estão em busca das melhores roupas, das melhores grifes, das melhores e mais bonitas joias. Basta você pegar o computador, acessar, praticamente toda semana, você vai ver que existem reportagens só de pessoas, de quanto ela está usando. Esta semana tinha uma cantora no site da Globo dizendo que a cantora tal, uma funkeira, estava usando uma roupa de não sei quantos R$1.000. Semana passada foi uma outra, que estava usando uma bolsa de não sei quantos R$1.000. E assim você vai vendo a cultura do passado e essa, dentro deste mundo caído, a grande similaridade. Mulheres buscando esses aparatos externos e correndo atrás disso. Mas então, aquelas que pensam que vão ganhar os seus esposos, não é? Estando bem feitas, bem vestidas, não é? E muito formosas, se esquecem que antes, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que eu quero que você observe aqui, querido, é o contraste. O contraste aqui é claro, entre aquilo que é externo e aquilo que o homem não pode ver.
Aquilo que é externo, que o homem vê, vai ver como é formoso, como é belo, mas na verdade, o que deve ser levado em conta e o que a mulher deve realmente se dedicar, o que realmente a mulher deve buscar, o que realmente a mulher crente deve gastar tempo, é procurando, não é, poderia usar esta palavra, adornar-se interiormente. São os encantadores adornos da piedade. Ser gentil, humilde, mansa, quieta, tranquila. São adornos de piedade. É possível, queridos irmãos, que homens olhem para suas mulheres e prefiram os adornos externos. Mas no final, não é isso que vai fazer a diferença. Eu sempre insisto, irmãos, com esta ideia, e fica esta palavra para vocês, jovens. Não se iludam. Às vezes a minha filha Débora, ela está saindo de casa, eu conto isso aqui insistentemente, porque isso realmente acontece. Elas estão se produzindo, estão colocando sua tiara no cabelo e pergunta para pai, essa está combinando e não está, e a sandália é diferente e tal. E quando elas saem, pai, eu estou bonita. E não foram poucas as vezes que eu ouvi minhas filhas perguntando se elas estavam bonitas. Mas irmãos, eu sempre lembro as minhas filhas, como é que está a beleza do coração delas. E eu pergunto, como está o coração de vocês? Realmente está bonito? Realmente vocês estão se comportando? Realmente vocês estão honrando o pai de vocês? Porque se não está, tudo isso aqui é vaidade. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ver a preocupação de Pedro em mostrar uma verdadeira crente, uma serva de Deus. Ela está muito mais preocupada com os adornos da piedade do que com os adornos externos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe seu marido chegar em casa e você está despenteada, fedorenta, com a roupa furada, com a barriga melada de como é que se chama? De lavar da louça, não é? Que olhe, você vai ter problemas sérios no seu casamento. Certo autor, ele disse assim: é certamente possível que a aparência de uma mulher seja tão descuidada e sem adorno, a ponto de envergonhar e desencorajar seu marido, a quem tal indiferença em nome de Cristo tornaria o evangelho ofensivo e seria tão nocivo quanto a atenção dada aos extremos. O que é que ele está querendo dizer isso? Se você também negligenciar o seu cuidado de tal forma que seu marido vai ver aquilo como uma coisa ofensiva, que partiu do evangelho, e aquilo vai trazer prejuízos para a sua caminhada e para a caminhada dele que você quer ganhar como cristão. Por isso o que Pedro está dizendo aqui é: não se arrume, não se penteie, não. Tem irmãs que pegam esse texto, queridos irmãos, para nem sequer depilar as suas pernas. Pronto. Então, nós precisamos estar atentos ao que o texto está dizendo. Ele não está dizendo, não façam isso. E agora eu fiquei pensando no que eu falei. Se você não faz isso, irmã, é uma opção sua, fica à vontade. Ok? Então, a questão aqui está no contraste. No que você está enfatizando, onde está o seu foco. Pedro está dizendo, se realmente você quer ganhar o seu esposo, se realmente você quer
ganhar, você precisa viver com modéstia. Você precisa viver com modéstia. É quando ele passa a citar exemplos. Versos 5 e 6, leiam para mim, por favor. Pedro, então, para trazer ainda mais peso ao que ele está falando, ele vai trazer como argumentação o Antigo Testamento. Ele olha para o Antigo Testamento e vai dizer: olha, haviam mulheres santas. Aqui é a ideia de mulheres piedosas. Haviam, lá no passado, mulheres que se ataviaram e eram mulheres santas, eram mulheres piedosas. E elas eram mulheres piedosas, queridos irmãos, porque elas se ataviaram. É a ideia de que elas cultivaram as virtudes necessárias, mansidão, tranquilidade, coisas que são preciosas, sobre a qual Pedro está falando. Elas também eram mulheres santas, segundo o texto bíblico, que esperavam em Deus. Se você olhar o Antigo Testamento, você não vai ver essas mulheres tendo seus nomes citados, falados, lembrados ou colocados. Não, mas elas estavam ali servindo em silêncio, esperando em Deus, confiando. Essas esposas, queridos, eram submissas aos seus próprios maridos. O texto bíblico diz. E por isso, então, ele está usando um exemplo muito especial, o exemplo de Sara. Dizer: olha, Sara foi uma destas mulheres. Foi uma dessas mulheres santas que esperaram em Deus, que eram submissas a seu marido. Sara. Por que Sara? Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, a ideia de Pedro aqui é muito clara. Nós somos filhos de Abraão, na fé. Pela fé nós somos filhos de Abraão. E aqui Pedro está mostrando que, de certa maneira, aquelas mulheres eram filhas de Abraão, sim, mas também eram filhas de Sara, podendo então, como filhas, serem iguais à sua mãe Sara, que honrava e respeitava o seu esposo, ao ponto de chamá-lo de Senhor. Aí você olha assim: pastor, então a gente tem que sair daqui chamando meu marido. Sim, Senhor. Não, Senhor. É isso, Senhor. Pois não. Vai lá, Senhor. Não, irmãos. Aquilo era uma questão realmente cultural da época. Então, dependendo da região, não é que nós venhamos estar, cada região vai ter o seu tipo de linguajar. Mas aqui o texto aponta para o respeito que ela tinha para com o seu Senhor, para com o seu marido, para com Abraão. Então talvez você não precise usar esta expressão, mas você vai usar outra, que seu marido vai saber que através daquela expressão você o respeita. Outra questão cultural daquele tempo, que talvez a gente veja, foi quando o Senhor Jesus, não é, ele estava, não é, nas bodas lá de Caná, no casamento, e ele olha para sua mãe e diz: mulher, que tenho eu contigo? E você olha assim e diz: meu Deus, o Senhor Jesus estava xingando a mãe dele. Não, eram linguagens daquele tempo. Então, o que nós vemos aqui no texto e a preciosidade dele, não está nesta expressão Senhor, no sentido de que você vai chamar seu marido assim, não. Mas está no significado, onde assim como Sara
ela demonstrou respeito ao seu esposo, vocês também, que são filhas de Sara, de certa maneira, vocês também precisam praticar o bem, não temendo então perturbação alguma, que naquele contexto era o que mais acontecia sobre a vida delas. Por isso, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Só temos mais um verso que vai falar sobre os homens, mas sobre as mulheres. Mulheres, existem algumas responsabilidades que cabem a vocês. O texto aqui está falando de mulheres que eram crentes, que os maridos não eram. E talvez você se achegou aqui esta noite e você esteja numa condição dessa. Então lembre-se de ser submissa ao seu esposo. Você vai estar honrando o seu Deus e vai estar honrando o seu esposo. Este é um chamado de Deus para você. Não é questão de inferioridade, mas de papéis e de funções estabelecidas por Deus. Lembre-se que esta submissão não é absoluta, mas é limitada pelo próprio Senhor. Por isso, você, mulher que se achegou aqui esta noite e que seu esposo não é crente, talvez você também esteja gastando muito tempo com os adornos externos. E você está tentando talvez se dedicar ao máximo em se apresentar sempre bela ao seu esposo. Mas do que adianta você estar com o melhor penteado, o melhor vestido, os brincos mais bonitos, braceletes e colares, se por dentro os teus adornos de piedade estão cheirando mal? Do que adianta? É isso que Pedro está ensinando para vocês, mulheres. Se vocês têm que priorizar algo, priorize os adornos espirituais de piedade. E certamente você vai lidar com sabedoria no que diz respeito aos adornos externos, que não devem ser também negligenciados. E por último, irmãos, nós vemos aqui a responsabilidade do marido. Ele diz assim, olha, maridos, podem ler para mim, por favor? Ok, irmãos. Pedro, ele continua no tema, não é? A ideia da continuidade do que ele está tratando aqui do tema marido e mulher continua. Mas o tema sobre a subserviência sai de pauta. Tanto é que ele, mesmo falando maridos vós, igualmente, ele não usa o termo sede submissos, mas ele parte para outros pontos importantes. E ele então vai ensinar a esses maridos a viverem de tal maneira. Primeiro, a terem consideração. Viver a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Irmãos, aqui nós vemos a preocupação de Pedro em que aqueles maridos tratem a sua esposa com consideração, que os maridos realmente respeitem as suas esposas. Pelo fato, queridos, aqui de Pedro dirigir-se a crentes, ele deseja que os homens amem suas esposas de maneira cristã. Ou seja, os maridos devem viver com suas esposas de acordo com o conhecimento cristão, com o discernimento do Evangelho. Em seus casamentos, eles devem demonstrar então o amor a Jesus, que é revelado nas Escrituras. Eles devem ter então, queridos, consideração com suas esposas, devem ser compreensivos com ela. Eles devem também mostrar respeito, pois o texto diz, olha, como parte
tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por que essa parte mais frágil? A mulher mais frágil por quê? Será que é porque ela não é tão inteligente como o homem? Ou porque ela é inferior ao homem? Não. Aqui a fragilidade é uma referência a questões físicas. A mulher, de fato, ela é, ou deveria ser, né, no geral, não é, menos resistente fisicamente. Ela é, então, para ser este, né, sexo frágil, onde você sabe das limitações dela. Então, esses maridos que são mais fortes, mais robustos, não é? Eles devem, não é, respeitar estas mulheres. E aqui, irmãos, eu não tenho tempo para falar sobre essas questões, mas existem muitos casos de maridos que não levam em consideração a fragilidade das suas esposas. E as chegam a agredir verbalmente, fisicamente, sem medir, não é, de fato, questões como esta. E, queridos irmãos, ele vai então mostrar, olha, vocês devem tratar como parte mais frágil, tratar com dignidade. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas, não é, orações. Aqui os maridos devem honrar suas esposas. Os maridos e esposas cristãos, eles são coiguais. Eu quero que você veja que Pedro, ele agora está falando para o marido e dizendo: marido, vocês são herdeiros da mesma graça. Lembre-se então que Jesus Cristo morreu por você, mas morreu igualmente por ela. Existe uma herança que está reservada para você, está igualmente reservado para ela. Vocês então estão desfrutando da mesma graça. E aqui eu quero que vocês entendam, irmãos. Você nota pelo texto que se outrora ele estava falando de uma mulher crente para um marido incrédulo, agora ele está tratando este marido e a sua esposa como ambos debaixo da mesma graça e do mesmo dom. E então ele está instruindo esses maridos ao quê? Com discernimento, a instrução que o Evangelho os concedeu, a ter em consideração com sua esposa, a respeitar com uma parte mais frágil, tratar com dignidade. Ele justifica, porque vocês são herdeiros da mesma graça, ou seja, diante de Cristo Jesus, vocês são iguais no que diz respeito à redenção. Então viva desta forma, e ele justifica, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui eu acho fantástico que o Dr. Simon, ele diz, quando ele em suas palavras diz assim: quando um marido não vive com sua mulher de acordo com as Escrituras e não a respeita, descobre que não é capaz de orar com ela. Assim também, quando a esposa se recusa a aceitar a autoridade do marido, ela se vê impossibilitada de orar com seu esposo. Presta atenção. Deus não aceita as orações que o marido e mulher oferecem num ambiente de luta, briga e discórdia. Ele quer que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia e assim gozar das incontáveis bênçãos divinas. O que é que Pedro está dizendo? Olha, se o marido não vive com a sua mulher de acordo com o padrão das Escrituras, isso vai impossibilitar este marido de procurar esta esposa para orar com ela. Se a mulher, por outro lado, não é uma mulher submissa,
É uma mulher que tem as suas dificuldades em aceitar a autoridade do marido. O marido, em contrapartida, não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Existem essas dificuldades. Então, eles ficam colocando barreiras e impossibilitando que eles desfrutem de uma vida de oração. Irmãos, se eu pegasse aqui e fizesse uma estimativa aqui, de quantos casais oram diariamente junto, uns pelos outros, vocês se escandalizariam com o número pífio que nós teríamos. Sabe por quê? Porque por mais que as pessoas digam assim: ah, pastor, meu casamento está muito bem, meu casamento é uma bênção. Vocês oram juntos? Vocês oram uns pelos outros? Não, pastor, a gente não ora. Isso é fruto, querido, de um lar onde existem barreiras no que diz respeito ao marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, e da esposa ser submissa ao marido como a igreja é ao Senhor. E então estas barreiras são levantadas, e num ambiente como esse, o que é que acontece? Não conseguimos orar juntos. E quando oramos, Deus não recebe, e vocês não desfrutam das incontáveis bênçãos do Senhor. Por isso, volta para o texto, aqui, maridos, e aqui a gente encerra. Vocês precisam viver no dia a dia, com as suas esposas, com discernimento, que somente o Evangelho, a sua palavra, pode proporcionar. Tendo consideração com a sua esposa, você precisa respeitá-la. Você precisa levar em conta que ela é a parte mais frágil, que vai ter as suas limitações, as suas dificuldades. Você deve tratar ela com dignidade, não usar da sua autoridade para tratar ela com subserviência. Por quê? Porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça. Não se esqueça, marido, ela deve submissão a você, mas você deve também ao seu Senhor. Então lembre-se que da mesma graça que você desfruta, a sua mulher também desfruta, e nesse sentido vocês são iguais diante de Deus. E sabe para que vocês precisam viver assim? Para que não se interrompam as vossas orações, para que vocês tenham vida de oração, para que vocês coloquem o lar de vocês diante de Deus, os filhos, o casamento, o relacionamento de vocês, e que Deus possa ouvir as suas orações, e que vocês possam então desfrutar das infinitas bênçãos da parte de Deus. Ah, querido irmão, aqui então nós concluímos a parte no que diz respeito às responsabilidades do esposo. Eu não sei, esposo, como você tem se portado dentro do seu lar. Eu não sei como você tem tratado a sua esposa. Mas lembre-se que o padrão é Cristo. Como Cristo tratou a sua noiva, a sua igreja. Por isso, a instrução de Pedro é a mesma instrução, irmãos, que o Senhor dá para a gente esta noite. E a minha oração é a mesma de Pedro. Que Deus encha com discernimento o coração dos esposos aqui esta noite. Que os esposos possam tratar as suas esposas com respeito. Porque ao desonrarem suas esposas, desonram o seu Senhor. Que os esposos possam olhar para suas esposas e saber que quando elas estão se submetendo a eles, elas estão fazendo isso por amor ao Senhor. E por amor ao Senhor, eles devem tratar essa submissão à luz das Escrituras, e não como subserviência, porque a esposa não é escrava sua, a esposa não é alguém indigna aos olhos de Deus. A sua esposa, ela é muito preciosa, deve ser tratada com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor. E se você é um servo de Deus, você vai fazer isso. Por isso, nós concluímos esta noite, onde nós falamos a respeito do testemunho dos eleitos dentro do seu lar. Falamos a respeito da esposa, falamos a respeito do marido. E aqui nós concluímos com a citação do pastor John MacArthur, quando ele diz:
Podem ler para mim, por favor? Ok. A chave para ter um testemunho positivo de um cônjuge não salvo é o quê? Viver uma vida cristã exemplar como cônjuge fiel e submisso. Essa obediência agrada a Deus e fornece o testemunho que honra Jesus Cristo perante o parceiro não salvo. Que Deus nos ajude nesta caminhada como servos de Deus a testemunhar em nosso casamento que realmente pertencemos ao Senhor Jesus. Que Deus reanime aqueles fracos, que Deus traga esperança para aqueles que estão abatidos em sua caminhada e nas lutas com seus cônjuges. Coloquem diante de Deus a vida uns dos outros, viva o verdadeiro evangelho, e certamente Deus cuidará de vós e agirá em vosso meio. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.